A adolescência é uma fase onde ocorrem muitas mudanças. E é muito comum que os adolescentes tenham dificuldade de lidar com essas transformações. Nessa fase, aparecem os conflitos nas diferentes áreas da vida. Como administrar cada um dos conflitos? Como lidar com as grandes e importantes transformações que acontecem na adolescência? Esse é o tema do programa de hoje. Fique ligado! Estamos começando mais um programa Minha Vez, aqui direto dos estúdios do IABC, um colégio que fica aqui pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília, pronto para abraçar você e o seu coração, juntamente com essa turma muito especial que estuda aqui no colégio. Tudo bom com vocês? Manda um alô pro pessoal que está lá em casa. Oi! Oh, maravilha! E vocês, todo mundo feliz aqui, prontos para falar sobre conflitos na adolescência. Todo mundo aqui é adolescente. Alguém tem algum conflito especial por aí que quer contar pra gente? Qual é o maior conflito que você tem, além de a hora de acordar? Alguém não sei. O que é conflito para vocês? Quem quer falar primeiro? Matheus. Eu acho que é assim, no quarto, porque aqui a gente vive junto com pessoas no mesmo quarto, né? Nossos colegas de quarto. E lá no quarto ocorrem muitos conflitos, assim, constantemente, assim. Só pra turma perceber, o pessoal lá de casa entender. São quantas pessoas que moram com você aqui lá no seu quarto, Matheus? 4 pessoas, 3 pessoas. Você mais 3 pessoas. Todo mundo veio do mesmo lugar? Não, tem... Sim, tem uma colega de quarto meu que veio do mesmo lugar que eu. Aí tem outra pessoa que veio... Você veio de onde? Eu venho do Pará. Do Pará. E o restante veio do quê? Aí Mato Grosso? Veio de Tocantins. Tocantins? E de Brasília. Olha aí. Olha, pessoal, você que está em casa, os meninos aqui, eles saíram lá de casa, cada um mora num lugar diferente e moram aqui no colégio, passam o dia inteiro aqui, vivem juntos com os colegas, então aqui rola de vez em quando conflito entre vocês aqui, é? E conflito com você mesmo, alguém já passou por isso? Alguma coisa que você queria, mas você sabe que não devia fazer? Quem já passou por isso? Quer contar pra gente? Bruno? Tinha uma vez, uma época da minha vida, bem quando eu estava começando a adolescência, eu não sabia bem o que eu queria fazer. Eu era bom em programar, tocar piano, coisas assim. Você gostava de computação e de tocar piano? Tocar piano, medicina, astronomia, tudo que você pensar. Eu gostava de fazer e eu tinha essa dúvida na minha mente, o que eu vou realmente fazer? Eu gosto de tudo. E aí ficava comigo mesmo, eu tenho que gostar só disso, eu não posso gostar de outra coisa. E hoje escolhi uma coisa que naquela época não tinha nada a ver. É como se o seu conflito estivesse acabando hoje, então, é? Exatamente. É justamente sobre conflito na adolescência, esses dilemas que a gente enfrenta, principalmente vocês estão enfrentando nessa fase. Sobre esse assunto que vamos conversar hoje, convidamos a doutora Simone, ela que é psicóloga e eu acho que... Olá! Eu acho que gosta de falar sobre esse assunto, né, Simone? Eu gosto. Seja bem-vinda ao nosso Denison? programa, tudo bom? Oi, pessoal. Então, uma galera muito especial que vai gostar de falar sobre esse assunto. Quer aproveitar e mandar um alô pro pessoal que está em casa? Eu quero. Quero mandar um beijo pro meu marido, André. Quero mandar um beijo também para os meus 2 filhos, Ana Sofia e Gustavo. Morrendo de saudade de vocês. A idade deles qual é? A Ana Sofia tem 4 anos e já tem conflitos, ouviu? Eu vou contar uma história dela já para vocês. E eu tenho um bebezinho lindo de 1 ano. Que coisa. A gente está falando aqui sobre conflitos e eles descreveram aqui 2 tipos de conflitos. Conflitos entre colegas que moram no mesmo quarto, né, que pode também ser em casa, a mesma coisa com os irmãos, e também conflitos consigo mesmo. O que seria realmente conflito, Simone? Então, eu fui dar uma olhada até no Aurélio para ver o que significa o conflito. E o interessante é que ele é sinônimo de embate, luta. Interessante isso, né? Mas o conceito mesmo de conflito, ele está associado a quando eu tenho 2 situações que são incompatíveis uma com a outra. Eu estava escutando lá atrás, eu não sei quem foi que falou, da questão do conflito pessoal, né? Eu tinha Bruno. várias opções e são incompatíveis. Você não pode ser astronauta e qualquer outro que você queria ser. Pianista e astronauta, levar um piano pro... É uma situação Imagine um piano voando no espaço. É incompatível a situação, então é um conflito. E aí a gente começa a ver que o conflito, na verdade, ele pode ser tanto pessoal quanto relacional. O que interessa é justamente isso. 2 situações que são incompatíveis e eu preciso decidir por uma delas. Então, essa seria a essência do conflito, né? Seria... algo incompatível, são forças diferentes
que acabam se encontrando. E aí é legal a gente pensar que não necessariamente conflito está associado a só um aspecto negativo, por exemplo. Vamos supor que você esteja no shopping e aí você chegou a hora do almoço, você não sabe se você quer comer uma pizza ou feijão com arroz. É muito difícil esse conflito? São duas coisas boas, mas envolvem um conflito, não é? Indecisão, pelo menos, de alguma coisa. Entre uma coisa e Isso. outra. Aí a gente vê uma forma de conflito decidir entre duas coisas boas. A gente também tem um conflito quando tem uma coisa positiva, boa, ou algo negativo, como, por exemplo, ter que estudar para a prova ou ir para o aniversário de um amigo. Difícil, é né? difícil escolher essa, não é, gente? Muito difícil essa, viu? Mas é um conflito. Mas a gente também tem a terceira forma de conflito, que são duas coisas negativas. E aí é meio relativo. A gente já começa a ver que o conflito é meio relativo, porque pode ser difícil para mim, mas para você não. Como, por exemplo, eu não sei se eu faço o meu trabalho de física, 60 questões de física, ou se eu vou estudar para a prova de química. Para mim, isso é terrível. Agora, de repente, para quem gosta, já não é um conflito. E a gente começa a ver que conflito não necessariamente é igual para todo mundo. As pessoas têm conflitos diferentes e talvez também na fase da vida seja diferente, né? Sim. Na primeira infância talvez seja um conflito, na adolescência seja outro. Quais são os principais conflitos na adolescência? Então, você está falando de uma coisa importantíssima, porque se a gente for parar para prestar atenção, o conflito, ele está inerente desde que a gente surge, desde sempre. O que acontece é que na adolescência a gente tem uma série de alterações hormonais e isso faz com que as nossas emoções estejam mais afloradas. É assim, gente? Me dá um feedback aí. É desse jeito que acontece? As emoções de vocês estão assim? As emoções Vocês se de vocês sentem são de vez tudo em quando paradinho? estranhos? Nossa, eu tô estressado demais hoje. Tem isso ou não tem? Eu acho que eu estou exagerando. Alguém passa por isso aqui? Valerie, você passa por isso, Valerie? Pode falar. Já aconteceu alguma vez você olhar no espelho e falar assim, será que sou eu? Nossa, hoje eu estava muito irritada, muito irritado. Nossa, sou eu mesmo. Porque acontece justamente isso. Na época da adolescência, as nossas emoções estão mais afloradas. E aí, os conflitos, eles acabam se tornando mais intensos. Mas desde pequenininha a gente tem conflito. Como, por exemplo, eu tenho uma menininha de 4 anos, ela não está na escola ainda, mas ela faz aula uma vez por semana. E aí ela voltou há 2 semanas e falou assim, mamãe, hoje eu briguei com a minha melhor amiga. Falou o nome da menininha. Aí eu falei, é mesmo? O que aconteceu? A gente estava brincando e ela queria ser a princesa e eu também. E como é que vocês resolveram? Simples, mamãe, as duas foram princesa. O conflito na infância resolveria assim. Pequenininha, tranquilo de resolver. O que acontece é que quando a gente vai ficando maior, a gente começa a pensar um monte de coisas, porque de repente a pessoa está pensando diferente de mim, mas eu posso estar achando que ela está pensando contra mim. Aí a gente já começa a ver algumas interpretações envolvidas no conflito. E aí o que acontece é exatamente isso. Quando eu sou criança, eu não tenho tantas interpretações. Já na adolescência, eu já começo a interpretar. Então acontece alguma situação, é só uma ideia diferente da minha, mas eu já começo a interpretar que é um ataque a mim. Está indo contra mim, é uma interpretação. E como eu interpreto, aí eu já construo todo mundo. Isso, então o conflito ele acaba tomando uma proporção maior. O que era pequeno na primeira infância, agora acabou, Isso. ficou grande, né? E tem também o fator emocional. Como a gente já falou, a questão das alterações hormonais faz com que a minha raiva seja um pouco maior, a minha tristeza seja um pouco maior, a minha ira seja um pouco maior. Muito bem, alguém já passou assim por essas situações de conflito, onde conflitos emocionais envolveu tudo isso? Alguém quer contar alguma coisa que já passou, ficou nervoso, com raiva? Reni? Assim, um dia meu dia estava correndo tudo bem, aí eu recebi uma notícia de um parente meu que estava passando por... Estava meio mal de saúde. Aí, nesse restante de dia, eu recebi no almoço. No restante do dia, eu fiquei mal. De manhã eu estava bem e no resto do dia eu estava mal. Então, quem conviveu com você nesse dia, talvez nem entendeu o que estava acontecendo se não soubesse o que estava acontecendo com você. Tipo assim, eu recebi a notícia e não falei para ninguém, fiquei para mim. Aí, como eu não falei para ninguém, ninguém sabia porque eu estava daquele jeito. E você, como você reagiu diante das pessoas? Você conseguiu reagir? Você guardou para você? Como é que foi? Aí eu fiquei meio triste, mas eu tentei, tipo assim, não passar a tristeza para as outras pessoas. Você tentou disfarçar esse sentimento. É isso mesmo, Simone, que acontece? É natural isso na adolescência? O Reni agiu de modo adequado, normal, com uma situação dessa? Então, é bem interessante isso daí, porque vamos pensar numa situação de conflito. Você está se arrumando para sair num sábado à noite e a tua mãe fala, não, hoje você não vai sair.
Você fica com o quê? Qual que é a reação esperada? Raiva. Então, tem uma emoção envolvida, igual a tua tristeza, por exemplo. E aí você vai para o quarto e não fala com ninguém, a reação do Rani, por exemplo, e eu começo a pensar. E esse pensamento pode fazer com que essa minha raiva fique imensa ou a minha tristeza fique imensa. Então, de repente, eu conversar com alguém faz com que eu organize meu pensamento e controle mais essa emoção. Entendi. De repente, se eu não conversar e acabar explodindo com algum colega de quarto, talvez pode ser uma forma do organismo, dos nossos sentimentos colocarem para fora esse conflito, seria isso? Algumas vezes essa explosão de ira, de raiva, tem que ver com isso, então? Que aí você começa a falar formas que nós temos de reação em relação a situações de conflito. Eu posso, de repente, não falar nada, ficar numa postura mais silenciosa, passiva, não falo nada. O problema de não falar nada é que eu posso começar a pensar um monte de coisas. E, gente, é impressionante como o pensamento cria asas, ganha força, vira até gente. É impressionante isso. Mas eu também posso ir por esse outro extremo, o outro lado, que seria a agressividade. Falar, agredir. Ou eu posso usar de uma agressividade que não é tão direta assim, mas que a gente chama de chantagem, tipo... Nossa, você fez isso comigo, que a gente quer gerar culpa no outro. Eu faço de coitadinho para que você fique com dó de mim. Isso, é uma forma, então. É uma chantagem emocional, né? Que pode ser uma reação também. Isso tudo tem a ver com essa transformação, então, que o adolescente está passando na mente, nos hormônios, tudo isso potencializa mais a adolescência, seria isso? A gente pode pensar dessa forma, porque quer queira, quer não, se tornar adolescente é que a gente intensifica muito mais os pensamentos e as emoções também. Então, a gente tem que treinar para emoção e razão estarem mais equiparadas, equilibradas. Se eu começo a treinar isso, gente, é por aí. Olha, é muito interessante isso. Não sei se vocês já passaram por essas questões, assim, de perceber. Porque, às vezes, na adolescência, pode ser que a gente não perceba todas as coisas. Às vezes, alguém sinalize para a gente, né? Vocês já perceberam essa oscilação de humor de vocês alguma vez? Você acordar de um jeito, depois... Bruno, como é que foi? Então, há pouco tempo, eu acho que eu entrei na adolescência um pouquinho mais cedo. E minha mãe dizia que eu acordava bem-humorado, feliz. E depois eu comecei a acordar muito estressado, vivia estressado. E às vezes eu parava para pensar assim, que estava com o sangue fervendo, assim, eu sentia, mas por que eu tô assim? Tanta mudança de uma vez só. São muitas mudanças para um período só da vida, né? De repente, você que está em casa também está passando por isso. Que tal a gente conversar um pouquinho mais? Depois do intervalo, a gente volta para saber o que acontece com essa mudança de comportamento e de humor da adolescência. Até mais. Estamos de volta conversando com essa galera sobre um assunto muito interessante que tem que ver com os conflitos na adolescência. Eu não sei se você também está passando por algum conflito, de repente está passando agora, o maior de todos os conflitos. E o que eu faço? Continuo no programa ou vou até a internet curtir a página do Facebook do Minha Vez? Ah, resolvi o seu conflito. Daqui a pouquinho você pode ir lá curtir nossa página, mas continua com a gente aqui. Eu aproveito para mandar um abraço para você que mora aí no sul do Brasil. Um grande abraço para você. Continue ligado com a gente. É muito bom ter a sua companhia. Simone, a gente estava conversando agora há pouco, no final do primeiro bloco com o Bruno. É natural, é normal essa turbulência hormonal que acontece entre eles. Bruno estava comentando que, como é que era, Bruno? Você sentia o quê com o tempo na sua vida aí? Você sentia o formigamento, é isso? Eu sentia, um calor que vinha assim da ponta do dedão até o último fio da cabeça. Eu me perguntava por quê, não tinha explicação. E é isso mesmo? Só os homens têm essas coisas ou as mulheres também passam por isso? Então, foi o que a gente estava conversando no intervalo e eu perguntei para o Bruno se ele não tem nenhuma amiga com TPM, que é exatamente isso. A gente tem alterações hormonais e essas alterações, elas acabam gerando também em relação às nossas emoções. Somos um ser. Então, um está interferindo no outro. Por que é legal a gente tornar consciente o que está acontecendo com a gente? Porque é nessa hora que a gente controla emoção e razão. Então, a primeira coisa seria ganhar consciência do que está acontecendo com a gente. Isso ajuda a gente a controlar. E aí você começa a falar de um aspecto importantíssimo que a gente já pode até puxar um gancho, que é em relação à resolução de conflitos. Minha mãe falou que eu não vou sair. O que eu sinto nessa hora? Qual é o sentimento? Mamãe falou, você não vai sair. Papai falou, você não vai sair. Qual é o sentimento? O que você sente? Quem que vai falar?
Diga. Eu acho que já, tipo assim, ficou olhando de cara feia assim, não vai deixar eu sair? Mas por quê? Eu não fiz nada de errado. Já começa a interpretar, não fiz nada de errado, né? Quem mais, Gabriela? O que você sente nessa hora? Tipo, eu fico perguntando, por que não? Tipo, o que tem a ver eu sair com minhas amigas? Tipo, o não da nossa mãe acaba deixando a gente frustrado. Porque a gente não entende o porquê. Se a gente começa a pensar, será que eu fiz alguma coisa errada essa semana e eu não sei? A primeira coisa que vem é esse julgamento, então. Isso, É isso pensamento, mesmo. não é? Exatamente. Só que o interessante é que junto com esse pensamento, você viu ele falando que já ficou olhando com uma Cara feia. É o quê? Uma raiva que deve estar envolvida. Ela falou frustração. Ou seja, existem emoções negativas que estão envolvidas aí e que a gente não para prestar atenção. Então, o primeiro fator, se a gente quiser treinar como lidar de forma assertiva, por exemplo, com um conflito, o primeiro fator seria esse. Ao invés de eu começar a pensar no que eu estou pensando, complicado isso, né? Dá para entender? Ao invés de eu me julgar. Isso, eu presto atenção no que eu estou sentindo para eu me acalmar. Que quando eu trago para a consciência que eu estou com raiva ou que eu estou frustrada, eu equilibro nessa hora a razão e a emoção. Claro que não totalmente, mas eu tenho mais controle da situação. Esse seria um primeiro aspecto. Então, assim, namorado está falando alguma coisa comigo, uma amiga ou um amigo estão falando alguma coisa comigo e que eu sinto alguma coisa, peraí, o que eu estou sentindo? Sabe aquela coisa meio sair de você? Não é sair de você, mas vocês entenderam. É eu prestar atenção no que eu estou sentindo. Só de eu fazer esse movimento, eu tenho o controle da minha emoção. E aí eu vou para o segundo aspecto importantíssimo, que é justamente o pensamento. Não levar o pensamento para o lado pessoal, como um ataque pessoal, que é exatamente isso. Minha mãe, por que ela está fazendo isso comigo? Ela não gosta de mim, ela não quer minha felicidade, sei lá o que eu posso pensar. Mas esses pensamentos fazem com que eu comece a julgar uma situação que não necessariamente é verdadeira. Entendi. E aí eu vou para um terceiro aspecto, que seria tentar me colocar no lugar da minha mãe. É fácil? É a parte mais difícil ou mais fácil essa, hein, gente? Por que será que a minha mãe não está querendo que eu saia agora à noite? Ou por que será que a minha amiga me falou isso? Ou meu amigo me disse tal coisa? Isso faz com que eu tente entender por que ele está falando assim comigo. Ele ou ela, ou seja lá quem for. A outra pessoa que está me colocando numa situação que eu aparentemente não gosto. E aí teria um quarto aspecto que, normalmente, quando eu fico com as emoções negativas, raiva, frustração, tristeza, ira, rancor, às vezes eu falo alguma coisa que, de repente, não é interessante. Porque quando a gente age pelas emoções, a gente, às vezes, faz algumas coisas que não são legais. E a palavra desculpa, gente, tem que fazer parte do nosso vocabulário. Ela faz um bem tremendo. Seria o grande diferencial de quem quer resolver um conflito, seria isso, então, reconhecer. Isso, seria ótimo. Isso seria o treino para eu aprender a lidar com conflitos. Não significa que agora eu vou ser um expert em lidar com conflitos, não é isso. Mas vai me ajudar muito a lidar com a maior parte dos meus conflitos. Eu queria saber de vocês aqui um negócio agora, nesse assunto, tudo que a gente está conversando. Eu não sei se é só comigo isso. É mais fácil a gente não ter conflitos com pessoas estranhas ou com pessoas mais próximas da gente? Onde é mais fácil? Matheus, responde pra gente aí. Eu acho que com pessoas próximas, né? Porque a gente está convivendo constantemente, todo dia, e a gente acaba, às vezes, tendo o mesmo pensamento que outra pessoa, querendo fazer a mesma coisa que ela. Aí é que gera o conflito. Aí gera o conflito. Com o estranho é mais fácil. Até você pedir desculpas, Sim, então? sim, A Simone sim. acabou de falar que pedir desculpas para um estranho é mais fácil. Sim, é isso? até porque a gente não conhece, né, a pessoa e tal, né? Como ela vai reagir. Isso é uma realidade, né? Sim. Eu também estou pensando numa outra coisa, que além dessa intimidade, será que tem alguma coisa boa no conflito, Simone? Que aí a gente vai para um aspecto importantíssimo. O conflito é inerente ao ser humano. Então, se faz parte da minha vida, ele não necessariamente é negativo. E aí eu começo a prestar atenção como é importante eu pensar nisso e treinar para eu me dar bem nos conflitos, porque ele vai fazer parte da minha vida. Você vê a menininha de 4 anos tendo conflito. Os conflitos vão mudando de acordo com a minha idade. Na adolescência, a gente tem essa questão da explosão emocional e tal. Se eu não treino, eu chego lá na fase adulta, eu tenho lá o meu chefe que é autoritário, pode acontecer. Como é que eu vou lidar com as situações de conflito no trabalho? Porque eu não posso agir da mesma forma que eu ajo em casa, E a por relação exemplo. trabalho, minha casa, a igreja, vai juntando todas essas coisas na fase adulta, também tem dificuldade porque não treinou na adolescência, seria isso? Isso. Na verdade, o conflito é algo que a gente deve aprender desde sempre. E quanto mais a gente tiver respostas adequadas,
melhor. Mas você está falando de um aspecto importantíssimo. O conflito, a gente vendo por um lado positivo, a gente começa a ver que ele faz com que a gente cresça, com que a nossa relação, por exemplo, mãe, filho, namorados. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela falava, eu terminei o namoro porque a gente brigava muito. Será que era suficiente terminar o namoro por conta das brigas ou porque eles não necessariamente sabiam brigar? Até para aprender a brigar, é legal a gente parar para prestar atenção. Técnicas para aprender a brigar, se alguém tiver interessado depois, né? Mas se vocês começarem a treinar aqueles 4 passos que eu falei, é por aí, é nesse sentido. E aí a gente vê o aspecto positivo do conflito, porque ele me faz amadurecer e ele faz a relação amadurecer também. Que aí, o que acontece? O conflito surgiu. Existem principalmente 2 formas de eu resolver esse conflito. Uma é um denominador comum para os dois. Então, assim, minha mãe não me deixou sair, eu quero sair. E como é que a gente vai resolver isso? De repente, vocês podem conversar e resolver, pronto, ficou bom para todo mundo. Mas pode acontecer de não chegarem a um denominador comum. E aí vem o segundo aspecto de como resolver conflitos, que seria, eu não concordo com o que você pensa, mas eu te respeito. Não tem uma mágoa envolvida. Maturidade exige, então, para poder conseguir isso. E aí é um treino. É um treino mais que eu nasce, treino, mais eu consigo. Nasce na adolescência esse treino, então? Sim, na Esse verdade é o a gente potencializa na adolescência esse tipo de comportamento. Muito bom. Queria perguntar para vocês aqui, na opinião de vocês, opinião pessoal, quando é que vocês acham que alguém precisa buscar uma ajuda profissional em relação a esses conflitos da vida, tanto consigo mesmo como com os outros? Alguém? O que vocês pensam? Quando vocês acham que alguém precisa buscar uma ajuda? Fala, Bruno. Eu acho que a pessoa precisa buscar ajuda a partir do momento que foge do controle dela determinadas situações que atinjam outras pessoas. Algumas pessoas começam a dar toques, você está assim, você está assado, e você não consegue entender o motivo e nem consegue resolver isso. Eu acho que daí em diante você deve procurar ajuda de outra pessoa, ver se as outras pessoas também têm a mesma opinião sobre esse É isso mesmo, Simone? Sim, A gente pode ver, principalmente, dois tipos de postura. Por exemplo, essa postura mais introvertida, né? Acontecem situações, eu tenho uma tendência a me fechar. E eu não falo o que está acontecendo comigo. Aí eu começo a ver que essa pessoa que se fecha, ela começa a se isolar das outras pessoas. O isolamento social, ele é um fator que é necessário ter uma intervenção aí. É bom procurar um profissional. Sim. Seria interessante os pais também estarem atentos, se você então. começa a observar que o teu filho ele está se distanciando dos amigos, que ele está muito tempo isolado, tem alguma coisa acontecendo que precisa ser revisto isso daí. E às vezes não é apenas o adolescente. Você acha também que os pais deveriam ter esse acompanhamento para aprender a lidar com os filhos? Normalmente, quando tem um adolescente em terapia, os pais eles têm que ir também. Eles não vão semanalmente, mas eles vão a cada 15 dias, ou mensal, ou bimestral. Muito interessante, muito bom. Simone, chegou o momento de você deixar aquele recadinho especial para o pessoal que está em casa, tá bom? E galera, foi muito bom esse bate-papo com vocês, espero que tenha sido útil na vida pessoal de vocês, tá bom? Oi, eu queria falar especificamente para você, que tem entre 15, 17, 18 anos, até um pouquinho mais. Com certeza você tem passado por alguns conflitos e de forma bastante intensa. Lembra dos 4 pontos que foram conversados hoje? Prestar atenção na emoção, não levar o problema como se fosse algo de afronta pessoal, tentar se colocar no lugar da outra pessoa para entender o motivo dela estar agindo dessa forma e ter a palavra desculpa na boca para você falar quando necessário. E lembre-se, nós temos Deus, Deus está sempre conosco e Ele nos dá força nas horas que a gente mais precisa. É isso aí. Esperamos que você tenha aprendido a lidar com os seus conflitos e tudo isso que você tem enfrentado todos os dias. Simone, ore para a gente, por favor. Ok, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada por estarmos aqui, podendo discutir um pouco sobre como sermos melhores. Te pedimos sabedoria para que o Senhor nos mostre como devemos proceder em relação a tudo. Obrigada pela vida, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de existir. Esteja conosco sempre. Em nome e por amor de Jesus. Amém. É isso aí, tenha uma semana repleta de alegria e paz, que você seja sempre, mas sempre feliz em todas as situações da sua vida. Um grande abraço para você e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Te agradeço por me libertar e salvar, por
ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.